Guerra Civil está chegando, e esse filme vem sido fomentado desde os princípios do universo cinematográfico da Marvel. Uma série de pequenos detalhes e fatores foram montando esse cenário onde tudo explode com uma batalha de ideais entre Capitão América e Homem de Ferro. Agora vamos citar alguns desses fatores cruciais para você entender o que nos levou à Guerra Civil. Primeiro, Tony Stark parando de produzir armas. Vamos do princípio. Quando Tony Stark resolveu que sua empresa não mais seria fornecedora de armas que sustentava guerras, o Homem de Ferro apareceu. E como nós vimos em Homem de Ferro 2, a criação do Homem de Ferro assustou o governo, e com razão, visto que era uma arma muito poderosa que, de acordo com o governo, qualquer homem poderia usar, incluindo um playboy com problemas alcoólicos, e assim se deu início à desconfiança das pessoas e dos governos com os vigilantes. Segundo, escolherem Steve Rogers para o programa Super Soldado ainda no início de tudo, mas do outro lado dessa história, nós temos a escolha de um soldado franzino como cobaia para o experimento do Super Soldado. Rogers foi escolhido por seu imenso coração, sua coragem, sua bondade e sua vontade de fazer o que acha certo. Exatamente as mesmas características que estão levando o Capitão América a achar errados os registros dos heróis, assim como também fazem com que ele vá até as últimas medidas por conta da fé que tem em seu amigo Bucky. Muito provavelmente, se uma pessoa menos honrada do que Rogers tivesse sido escolhido para o programa, nós dificilmente teríamos esse conflito de ideias entre os heróis. Terceiro, Thor sendo banido para Midgard, mas o Thor nem está em guerra civil. Como o banimento dele tem a ver com o conflito? Simples. Quando Thor foi banido para Midgard, no UCM foi o primeiro contato que os terráqueos tiveram ciência de que existiam seres extremamente poderosos em outros planetas e em outros universos. Isso fez com que governos e principalmente a SHIELD se movimentasse e tomasse providências. Além disso, por conta de Thor ter sido banido para cá, fez com que Loki também comece a prestar atenção em Midgard, o que consequentemente acabou sendo uma influência para o que veio a ser a Batalha de Nova York. A gente chega lá daqui a pouco. Quarto, criação da Iniciativa Vingadores. Lembra que nos lead anterior eu falei que essas grandes ameaças alienígenas fizeram os governos e a SHIELD se movimentarem? A principal resposta que tivemos foi a formação da Iniciativa Vingadores, que desde o início foi vista com maus olhos pelos grandes representantes do governo por serem seres muito poderosos unindo forças. Mas um outro motivo que fez com que os Vingadores sejam algo que levou à Guerra Civil, é que desde sua criação eles sempre estão lutando entre si por divergências de ideias e de atitudes, lutas essas, que geralmente envolvem Tony Stark. Quinto, Batalha de Nova York. Eu disse que a gente chegaria aqui. Enfim, pela primeira vez o mundo todo volta seus olhos para o que super séries podem fazer, e o estrago que eles podem causar. Imagina quantos não foram os mortos na invasão dos Chitauri a Nova York, e muitos desses mortos não foram apenas vítimas dos Chitauri, muitos podem ter sido dano colateral da Batalha dos Vingadores contra os Chitauri. Isso sem contar que eles eram liderados por Loki, um Asgardiano, tal qual como Thor, que estava no time dos Vingadores. Aqui começa o argumento que a gente vê no trailer: as pessoas estão com medo. Sexto, destruição de Sokovia. Continuando no argumento do medo das pessoas, logo após a Batalha de Ni, nós temos o ocorrido em Sokovia, onde diversas pessoas também foram pegas no meio de um fogo cruzado entre os Vingadores e um problema que eles mesmos causaram. Vamos falar do Ultron daqui a pouco também. Mais uma cidade que foi vítima de uma batalha colossal envolvendo os Vingadores, e por pouco essa cidade não serviu como uma arma para matar a humanidade inteira. Avise para as pessoas que a humanidade toda quase morreu de uma vez só, e tente conseguir qualquer coisa além de medo. Sétimo, Hulkbuster lutando. Vamos continuar falando sobre danos colaterais envolvendo Vingadores? Claro! Mesmo que não tenha sido citado nem aparecido em nenhum trailer ainda, você acha realmente que a destruição que Hulk e Tony Stark causam em uma briga dos dois iria passar desapercebida?
Mas o Hulk estava descontrolado, e sendo manipulado pela feiticeira Escarlate, não é? Tenta explicar isso para as pessoas que foram prejudicadas, lesadas e feridas nessa briga de Vingadores. Mais uma vez, ações que aumentaram o medo das pessoas, medo esse que fortalece os argumentos das pessoas que apoiam o registro. Oitavo, Ultron. O Ultron precisava de um item inteiro, pois ele não é um vilão qualquer que decidiu exterminar a humanidade. Ele é um vilão criado por um dos Vingadores, ele é criação de Tony Stark. Obviamente, os grandes líderes mundiais enxergaram isso como o robô do Stark tentou destruir o mundo, e eles não estão de todo errados, pois se você analisar friamente, Era de Ultron não é nada mais do que os Vingadores consertando um problema que eles mesmos criaram. Nono. Corrupção da SHIELD. Mas e quando a maior instituição que deveria nos proteger, revela que na verdade estava podre por dentro, com a Hydra enraizada até os mais altos escalões da instituição? Como você faz as pessoas terem fé em heróis recrutados por uma organização corrupta como a SHIELD? As pessoas começam a se questionar, os líderes mundiais param de acreditar, e quando líderes mundiais não acreditam mais em uma instituição como a SHIELD, eles tomam as rédeas, e quando a população está apoiando, o registro ganha força e os heróis ficam em xeque. 10º, Soldado Invernal. A aparição do Soldado Invernal poderia ter sido deixada de lado após o Capitão América ter derrotado o vilão, se ele fosse qualquer outra pessoa além do melhor amigo de Steve Rogers, Bucky Barnes. Quando isso acontece, nós temos o pilar da justiça americana, tentando defender um dos maiores terroristas da atualidade. E como já foi dito anteriormente, os valores de Rogers nunca deixariam que ele não fosse até as últimas medidas para salvar e redimir seu amigo que foi controlado pela Hydra.